falando, acho que dos milicianos, Kiko. É isso mesmo, é máfia mesmo. O ex-senador Requião está com a gente aqui, deixa eu só ver se chegaram mais superchats, acho que por enquanto não, o Requião está entrando em instantes aqui, deixa eu só ver aqui, senador, acho que está virado, agora tá normal a câmera. Veja aí se tem mais superchats, por favor. Por enquanto não tem mais superchats, mas tem alguns comentários aqui. Wilton Santos, cadê o Requião? Está entrando em instantes. Áureo Inácio Amorim está com a gente aqui. Ângelo Conde Simone, vocês têm podcast? A gente não tem podcast ainda, né, Kiko? A gente não tem podcast ainda e provavelmente não terá tão cedo, porque é muito caro fazer no Spotify. E, sei lá, eu acho esse negócio chato pra caramba. Eu ouvi alguns, acho insuportável. Mas, enfim, a gente faça depois. Diga lá, Pedro. Pedro Dias é novo membro aqui do canal. Deixa eu ver aqui mais algumas pessoas nos acompanhando. Emanuel Cardoso. Pesquisem no TJ de Santa Catarina o nome deles e geram quem são, advogados e clientes. Tudo bom, Requião? Tudo bem. Meio Tudo complicado bem, senador, beleza? Bem-vindo. Tudo bom? A famosa Copel, que era a melhor distribuidora de Hi-Fi do Brasil, está uma verdadeira porcaria. Ontem eu não consegui elevar a imagem no StreamYard. E hoje está caindo aqui, caindo ali. Mas parece que deu. Eu ia fazer essa conversa com vocês pelo iPad, mas acho que vou ter que fazer agora pelo telefone. Tá ótimo. Se você puder só colocá-lo aí, perfeito. Senador, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. A gente está falando aqui da mulher do Queiroz e também desse caso do Weintraub. O Bolsonaro, aparentemente, deixou o Weintraub na chuva, para fazer uma analogia com a palhaçada que esse babaca fez naquele vídeo, fazendo uma paródia de Singing in the Rain. Acho que todo mundo lembra dessa cena grotesca, mais uma entre tantas desse cidadão aí. Mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro publicou uma retificação do decreto de exoneração do Weintraub, do cargo de ministro da Educação, dando como data o dia 19 e não mais o dia 20, como estava anteriormente. Tá? A essa altura, sem que tivesse havido a nomeação de alguém para seu lugar, isso significa apenas que todos os atos praticados por ele com as prerrogativas de ministro são inválidos. O principal deles foi o uso do passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos. Está em Miami agora, sem requisição do visto de turista, o que está proibido lá por causa da pandemia. Como todo mundo sabe, o brasileiro não pode ir para Miami mais como ia, né, para os Estados Unidos. Essa antecipação da demissão do Weintraub coloca esse cara sob a aplicação do item D da seção 3 da proclamação presidencial 9986, assinada pelo Trump, em 24 de maio, que diz o seguinte, vou ler aqui, um estrangeiro que contornar a aplicação dessa proclamação por meio de fraude, deturpação intencional de um fato relevante ou entrada ilegal deve ser uma prioridade para remoção pelo Departamento de Segurança Interna. Remoção, deportação, vai ser expulso, mandado embora. Né? Qualquer uma dessas aí. E tem mais, a revogação da portaria do Weintraub, cancelando o programa de cotas raciais, como a gente está falando, foi revogada pelo Bolsonaro. E pode ser que o Weintraub também não terá o apoio que achou que tivesse para ter esse cargo do Banco Mundial. Eu queria o seu comentário sobre isso, meu caro eterno senador, sobre essa palhaçada. O Bolsonaro rifou o vagabundo do Weintraub, o cara vai ficar lá na chuva, poderá ser deportado? Como é que o senhor enxerga isso, por favor? Olha, eu não vejo com muito interesse essa questão do Queiroz, do Weintraub, dessa gente toda. São figuras menores. Vou dar uma informação a você, Kiko. Quando eu deixei de ser senador, o meu passaporte diplomático ainda não tinha vencido. E eu consegui fazer uma ou duas viagens antes de trocar o passaporte com ele mesmo. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, o passaporte diplomático dele estava valendo. O que ele não podia
utilizar meios públicos, aviões da FAB ou dinheiro público para sair do Brasil. Mas eu acho que tudo isso deve ser tratado pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. São figuras menores. O próprio Bolsonaro está trabalhando no picadeiro, desviando a atenção do que acontece no Brasil. A minha preocupação maior hoje é com a privatização da água, que está em votação no Congresso, comandada lá pelo Tasso Gereissati e com uma oposição comandada pelo Wagner. Perfeito. A Inglaterra, Londres e Paris estão desprivatizando a água e estatizando porque não funciona. Uma empresa privada aumenta tarifas para aumentar o lucro dos acionistas. Não se incomoda com a qualidade do serviço, não se incomoda com a amplitude do serviço, investimentos continuados. Os militares no Brasil criaram um sistema de subsídio cruzado. Criaram empresas estaduais de água, que trabalhava com as concessões dos municípios e com o subsídio cruzado, que significava o quê? Por exemplo, aqui no nosso Paraná, Curitiba é uma cidade grande, portanto, ela tem uma escala que torna o investimento de saneamento e purificação da água rentável. Gera um lucro, com uma tarifa módica. A modicidade do preço é fundamental, é constitucional. E esse lucro é investido na periferia de Curitiba e no interior do estado, em outras cidades que não têm a escala para possibilitar um grande investimento. E tudo isso resulta numa massa de contribuintes que sustentam o sistema suportado nas grandes cidades. Foi genial esse troço dos militares. O que eles estão fazendo agora? Eles estão privatizando o serviço, transformando a água em mercadoria. Uma empresa lá de Dubai, outra do Quatar, um fundo de pensão compra ações e não tem nenhuma preocupação com a saúde pública, com a qualidade da água e do saneamento. Tem preocupação única e exclusivamente com lucro. Aqui em Curitiba, o Jaime Lerner, o Beto Richa e esse rato, que é o governador hoje, eles venderam 80,3% da nossa Sanepar. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós temos uma tarifa caríssima e nenhum investimento mais. Estamos passando por uma estiagem, uma seca. Mas a falta de investimentos ao longo desse tempo nos levou à falta d'água de hoje. A nossa Sanepar, o ano passado, rendeu na Bolsa lucros simplesmente fantásticos. Um diretor do Banco do Brasil me recomendava: Requião, pega sua poupança e jogue na Sanepar. Se for jogar na Sanepar contra o interesse da população, que está pagando absurdos. E eles estão tentando fazer isso enquanto nós estamos discutindo a picaretagem do Van Traub, seu sócio, o advogado, que é tudo uma quadrilha. É uma quadrilha. É uma quadrilha só. É uma quadrilha só, sem dúvida nenhuma, senador. O que bater pesado agora é nessa história da privatização da água. Quando eu fui senador, o Lindbergh Faria, a Lídia da Mata, a Valesca, nós montamos uma frente, a Gleisi também, para nos opormos a essa loucura e seguramos isso com raciocínio lógico, com racionalidade. E é isso que eu espero que esse Congresso faça. Eu acho o Congresso muito ruim, mas eu não quero acreditar no fundo da minha alma que seja composto por canalhas e cínicos. Eu acho que essa luta do Wagner e da oposição deve ser extremamente lógica e racional, para esses parlamentares entenderem que transformar água em mercadoria é uma infâmia, é um crime. Senador, e o papel do Tasso? Estão me perguntando muito do papel do Tasso Gereissati nessa história da água. Ele é acionista da Coca-Cola. Qual que é? O que está por trás disso aí? Eu acho que é esse interesse, inclusive a venda dos aquíferos brasileiros. Eu convivi com o Tasso, eu não acho ele um mau sujeito, mas ele é o dono da Coca-Cola, do Ceará, e o interesse básico, inclusive, de ficar com o aquífero Guarani, que é uma grande reserva de água doce do mundo hoje, é da Nestlé e da Coca-Cola. Os seus comandantes, os seus chefetes, já declararam isso publicamente. É um roubo, é uma infâmia, é uma canalice. E nós, às vezes, ficamos nos divertindo, do italiano divertere,
desviar do que importa, comentando a fuga safada do ministro da Educação, a prisão do Queiroz, se o Queiroz estava na casa do advogado ou não. Eu espero, com o mesmo sentimento de cético que não acredita, querendo acreditar, porque eu não sou cínico, que uma parte do Ministério Público do Judiciário se acorde e cuide disso, põe essa gente na cadeia. Agora, vamos cuidar do Brasil, da nossa soberania, da saúde da população e tentar bloquear essas loucuras liberais que estão fazendo contra o interesse nacional, destruindo o Brasil como nação. Uhum. Senador, quem tá ganhando com isso? O Paulo Guedes? Quem mais? Quem está ganhando é o sistema. O Paulo Guedes é um mandalete do sistema, né? Nem economista ele é. É que a gente não fulanizaram do capital financeiro. É o Paulo Guedes. Crime contra o Brasil. Disso, né, senador? A financiarização da economia no mundo e no Brasil. Perfeito, perfeito. Pedro Zambara, você está por aí, meu caro? Pedrão sumiu. Senador, tem alguns questionamentos aqui. Desde onde estou tentando pautar essa venda da água. Parabéns, Requião. Água não é mercadoria. Grande Requião, as pessoas estão falando aqui. Quem autorizou o din-din foi Coca-Cola e Nestlé. Senador, o senhor falou aí que o Paulo Guedes é um mandalete desse negócio, mas quem é que ele está representando? O grande capital... Está representando os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro. O Acordo de Washington e essa louca política americana. Eu repito sempre, nós precisamos dar atenção à carta do Jimmy Carter ao Donald Trump. Ele diz que os Estados Unidos não se dedicou mais à organização social interna, à saúde e à educação dos seus filhos, mas se dedicou a reforçar suas forças armadas com 300 trilhões de dólares, interferindo em outros países, derrubando governos, para ter na mão toda a possibilidade de geração de energia, de minérios importantes e da água, porque não da água. E isso é que está fazendo também recrudescer a crise interna dos Estados Unidos. Enquanto isso, a China se dedicou à robotização da sua indústria, tecnologia alta, construção de novas cidades, como as New Towns do pós-guerra na Inglaterra, e agora a Rota da Seda, que é o novo Plano Marshall, não invadindo país nenhum e avançando na dominação da economia mundial no caminho de superar, se é que já não superou, os Estados Unidos. Não estou dizendo a você que nós devemos fechar com a China, não. O Brasil é um país grande demais para ser dominado, não ter um plano de desenvolvimento próprio, não se afirmar como país soberano e importante, valorizar o trabalho dos nacionais. Nós não podemos ser mandaletes, joguetes na mão desse conflito, que não é nem comunismo e capitalismo, mas é um conflito geopolítico de dominação econômica do mundo entre os blocos. De um lado, Estados Unidos, consenso de Washington, do outro lado, a China e a Rússia. Nós temos que valorizar a nossa gente, o nosso povo e o nosso país. Nós estamos invadidos por cínicos. E eu espero, com muita fé, mas pouca esperança, que o Senado não se acanalhe a ponto de privatizar a água e o saneamento básico no Brasil. Vai ser difícil o Senado não se acanalhar ainda mais, né, senador? Espero que não, né? Porque ali está difícil esse Congresso, né? O senhor está em esperança ali, mas a coisa está complicada. Eu queria entender um pouquinho o papel assim, de quem está realmente por trás dessa tentativa de privatização da água, como o senhor está falando. Tem o Tasso, que insiste bastante nisso. O senhor acredita que por isso que a Globo, por exemplo, quando embarca no Fora Bolsonaro, que virou uma campanha aberta da Globo, poupa o Paulo Guedes, é isso que está por trás? O Paulo Guedes interessa, a Globo fique lá, ele que continue, é isso? Exatamente. Essa frente democrática é uma piada, né? Porque ela é a favor da democracia, mas não mexe uma palha, não diz uma palavra em defesa do trabalho, do trabalhador, da soberania nacional, do nosso desenvolvimento econômico. Eles não gostam do Bolsonaro porque o Bolsonaro, eu insisto, é um acidente de percurso, é um efeito colateral
dessa jogada de dominação do Brasil, feita pelo interesse financeiro, pelos bancos, pela mídia, fundamentalmente pela Globo, e pela compra dessas seitas evangélicas, que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro, que é a boa nova do cristianismo. Perfeito. Vamos lá, o Pedro Zambada parece que desapareceu. Estou até preocupado com eles, que aconteceu alguma coisa. Vou ler alguns comentários aqui. Canal Comida Tem História. Eu não consigo entender como a pessoa dedica a sua vida para destruir seu país. Será que o Pedro não foi atrás do Ventral? Do Queiroz. Está atrás do Queiroz. O Queiroz já acharam. O Pedro está atrás do Ventral. Por isso que ele sumiu aqui do nosso live. Ou da mulher do Queiroz, né, Requião? Pois é, a mulher do Queiroz, uma cabeleireira que foi utilizada, usada, de repente vira a antagonista do Brasil. Minha gente, deixem a polícia, o Ministério Público tratar disso. Põe esses cabras na cadeia. É o baixo clero da política brasileira. São os bolsonaros das assembleias que vivem espoliando servidores, ficando com o salário dos servidores, boa parte ou quase tudo, investindo em milícias, sem nenhum patriotismo, sem nenhuma identidade com o povo brasileiro, são cínicos, portanto, são canalhas. Agora, que cuide deles a polícia, nós não podemos desviar o foco quando estão entregando a água do país, na contramão do mundo civilizado. Perfeito. É que nós temos aí, acho que, um problema policial envolvendo o presidente da República e uma agenda, assim, neoliberal ou ultraliberal que é criminosa. Mas dizer que não é grave também essa questão do envolvimento do presidente da República com essa gangue, com essa quadrilha, também é complicado, né, senador? O senhor esperava por isso? Tem que ser inchado, tem que ser afastado, não há dúvida. Mas, para isso, há uma unanimidade nacional, é mais que 70%. Eu vi pesquisas que o voto firme do Bolsonaro, as pessoas que não conseguiram entender o mundo em que vivem, não têm identidade com o seu povo, se recusam a amar e se identificar com os trabalhadores, são 8% no Brasil, de 6% a 8%. O resto ainda está indignado com a corrupção que existia na estrutura política. Corrupção do PMDB, do PT, do PP, dos partidos todos. Esses picaretas menores que se elegem à custa de favores e com dinheiro de financiadores e não tem nada a ver com o país, com o povo, com o futuro, com o projeto do Brasil-nação. Esta gente é menor, mas nós temos que cuidar do país e a polícia tem que cuidar dessa canalha. Entendi, perfeito. Cada um no seu quadrado, né, senador? É disso que se trata, né? Enquanto isso, também avança a agenda do Paulo Guedes, né? É isso, né? E quer conter mais austeridade fiscal, mais sacrifício do povo e favorecimento do capital. Aqui no Paraná, 80,3% da nossa Sanepar, que era a melhor empresa do Brasil, foi privatizada. A nossa empresa dava assessoria para o BIRD. Nós organizamos o saneamento de Montevidéu, no Uruguai, financiado pelo Banco Mundial. E está vendida. E eles não estão todos na cadeia. O Beto Richa talvez ande com tornozeleira no pé, mas estão soltos até agora. E os dalanhóis da vida não se preocupam com isso. Nós estamos vendo essa patifaria. Agora, a minha opinião, você sabe, né? Como presidente da Frente Mista, Senado e Câmara em defesa da soberania nacional, eu fui, em nome da Frente, o redator de uma carta a todas as embaixadas estrangeiras no Brasil, dizendo a elas que os seus nacionais e as suas instituições internas e corporações estavam comprando mercadoria roubada de um governo que não podia vender o Brasil. E quem compra mercadoria roubada comete crime de receptação. Oi, gente. Minha internet caiu, desculpem. País, essa gente vai ter que devolver isso sem indenização, porque eles são criminosos, comprando mercadoria roubada de um governo ilegítimo. Perfeito. Pedro Zambada, você está com superchats aí, meu caro? Pedro? Tô com superchats, Kiko. Desculpem aí o desaparecimento. Meu 4G não voltava de jeito nenhum. Oi?
Achou Oi, Weintraub? tô atrás dele, Nico me Requião. informou que você tinha saído para procurar o Weintraub. uma mulher do Tava Queiroz. desesperado aqui, não voltava. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui os superchats do pessoal, gente. Desculpem aí os problemas técnicos, mas as operadoras hoje estão querendo sabotar deliberadamente a esquerda, a gente sabe disso. Deixa eu ver aqui. A Priscila Presoto mandou para a gente: que falta faz o Requião no Senado? Inês Fonseca mandou também um superchat para a gente aqui. Deixa eu só ler aqui rapidamente. Ela falou o seguinte: desde ontem estou tentando pautar essa venda d'água. Parabéns, Requião. Hashtag água não é mercadoria. Maria Luísa Perpétuo: logo vão aparecer a sucatear as empresas de água para privatizar, como fizeram com a Vale e a Petrobras. Inês Fonseca: Requião, o Witzel, futuro empichado, abriu edital de leilão da SEDAI. José Wilson da Dias: botão do pânico da economia do Guedes é FGTS, qualquer fraqueza aperta o botão Salvador, lá está escrito FGTS. Edilberto Teixeira Pires: Pedro, se puder, pergunte para o Requião se ele vai propor ainda essa proposta legal do referendo revogatório. É importante isso. Quer responder essa, Requião? Estou sempre mandato. Embora no dia 7 de outubro as pesquisas de opinião dissessem que eu seria, finalmente, é o número de eleitores do meu estado o mais votado do Brasil, no dia 8 eu perdi a eleição. E nós temos 2 senadores do Paraná, o Flávio Arnes e o Oriovisto Guimarães, que era o dono da Positivo. Aliás, vendeu a Positivo agora por 1,6 bilhão de reais. O que é que eles estão fazendo lá, defendendo o quê? Como é que se elegeram? Como é que ocorreu essa mágica? Mas não foi só aqui no Paraná, né? Aconteceu a mesma coisa no Rio Grande, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em São Paulo com o Suplicy. Foi o impacto da propaganda, da desmoralização da política, por essa desmoralizada televisão Globo na cabeça desse processo, os interesses norte-americanos e alguns militares, com pijama ou sem pijama, que esqueceram o que é ser brasileiro. Eu lamento, veja, o Geisel era um autoritário, era um fascistoide, a gente gritava contra ele na rua, mas era um nacionalista. Onde é que está o nacionalismo do Exército Brasileiro hoje? Não tem. Admitindo isso tudo, conestando essa patifaria de destruição da soberania do Brasil e de semi-escravização dos trabalhadores. E ainda veio esse Covid-19 jogar gasolina nesta fogueira, porque, na verdade, ela já estava acesa. Nós caímos 1,5% do PIB de janeiro a março desse ano. São as asneiras do Guedes. Eu comparo o Guedes, às vezes, eu sonho com o Brasil e vejo o Guedes como um mini bugio. A fase briga de bugio. Sabe como é briga de bugio, né? Não, como é? Eles arremessam uns dos outros. Mas eles estão comprometendo o país. E eu não vejo reação. É possível que o Senado brasileiro seja tão cínico e tão canalha a ponto de votar a entrega da água? Eu não quero acreditar, mas não tenho muita esperança, não. Senador, o senhor assistiu ontem o professor e filósofo Silvio Almeida no Roda Viva. O que o senhor achou? Dá para ter esperança de uma mudança? O Brasil está reencontrando um caminho? Ou são assim, soluços diante de um pandemônio numa pandemia? Eu tenho uma enorme admiração pelo Silvio Almeida. O tratamento que ele dá à discriminação dos negros é perfeito. Tem que estar dentro do contexto de defesa dos pobres do país, do desenvolvimento, dentro desse contexto todo. Pautas identitárias únicas levam muito pouco à frente. Eu acho que foi um dos motivos pelo qual os nossos últimos governos fracassaram com pautas identitárias impostas, mas não percebendo as origens da discriminação. O Silvio é genial. Eu até, alguns dias atrás, mantive um Zoom com ele, fechado, né? Eu, ele, o Paulo Nogueira Batista, o Zé Dirceu participava também, batemos um longo papo. Ele é perfeito na crítica e no raciocínio que faz, na defesa forte e viril contra o racismo. Brilhou ontem no Roda Viva.
Brilhou, foi muito bom, né? Isso dá para acreditar, ainda tem muita gente ali que está finalmente com mais voz, eu acho, né, senador? Isso é algo que a gente tem que louvar ali. E como o senhor mesmo, apesar de estar sem mandato, está aí falando, está nas redes, está fazendo uns videozinhos, eu via até nas redes sociais muito bem feitos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a preocupação com relação a essa sanha privatista que vai na contramão do mundo. Né? Não é só a água, é uma tentativa aqui do Paulo Guedes, ele só fala disso, o presidente do Banco do Brasil só quer saber de privatizar o Banco do Brasil, enquanto no mundo desenvolvido, principalmente na Europa, eles estão reestatizando muito serviço. O que é isso? É entregar o Brasil assim a preço de banana? É esse o projeto dessa gente? Alô, tá mutado. Oi. Alô? Alô, agora sim. Oi, Requião, repete que estava mutado, vamos lá. Hã? Pode mandar bala. Vamos lá. Bom, é o projeto deles, né? É transformar o Brasil numa subnação, uma espécie de um Porto Rico, Estado associado aos interesses norte-americanos. E veja, não vai nada de anti-americanismo na minha visão do mundo. Eu sou um fã dos Estados Unidos, né? Desde criança, você, como brasileiro, acompanha a história americana. Eu lembro que eu aprendi a conhecer os Estados Unidos, a conquista do Oeste, através dos livros do Karl May, que era um alemão que nunca foi aos Estados Unidos. Mas pouca gente sabe, por exemplo, que os fundadores da pátria dos Estados Unidos da América do Norte decidiram pela língua inglesa por um voto, que foi o voto do presidente da República, porque a disputa estava empatada entre a língua alemã e a língua inglesa em função da fortíssima imigração alemã nos inícios dos Estados Unidos da América do Norte. Então, isso eles não dizem, né? Depois combatem o nazismo e tal, mas é um povo exemplar na luta pela liberdade. Eu vejo, do ponto de vista dialético, que os Estados Unidos têm em si a negação da negação. Quando a gente acha que eles estão num caminho completamente errado, eles mesmos estabelecem a negação do processo. O Obama foi a negação do racismo. Não superou completamente, embora tenha sido um escravo do capital financeiro e daquele complexo militar industrial. Agora tem o Biden, né? Um discurso muito interessante. Então, os Estados Unidos nega a sua própria negação, é o país em evolução. Espero que se livre do Donald Trump. E quando se livrar do Donald Trump, vai desaparecer também, por via de consequência, essa boçalidade entreguista de alguns militares de pijama e do Bolsonaro e esses políticos de segunda, terceira categoria, esse baixo clero. Então, eu acredito, e a nossa tarefa hoje é construir um projeto nacional moderado, como queria o Guerreiro Ramos. Não queremos mudar tudo da noite para o dia. Nós temos que diminuir o poder dos bancos dominando o Banco Central. Nós temos que restabelecer a possibilidade de trabalho no Brasil. Revogar essas vendas que foram verdadeiras doações de um governo que não tinha direito para isso e que transforma os compradores em receptadores de mercadoria roubada. E um projeto inicial de desenvolvimento. Investimentos pesados do Estado na infraestrutura, porque capital privado algum vai investir num país com essa instabilidade toda provocada pelas loucuras do Guedes e do Bolsonaro. Eu acho o Guedes mais predatório que o Bolsonaro por todos os motivos. E vamos esperar, com ceticismo, mas esperança, que a polícia, o Ministério Público botem na cadeia esses representantes do baixo clero, esses Ventralbe, Queiroz, pobre da mulher do Queiroz, deixo ela de fora. E tem mais ainda, se prenderem o Guedes, podem até libertar o Queiroz, que ele passa a ter pouca importância para o futuro do país. É o baixo clero, é a pobreza intelectual da nossa política. Perfeito. Pedro Zambara, você tem superchats aí, meu caro? Tem algo para nos contar? Manda bala.
Temos sim, temos superchats e temos membros novos aqui no canal. Obrigado ao senador aí pela paciência aqui na nossa conversa, os problemas técnicos. A gente já tem aqui novos membros. O Pedro Dias está com a gente, Eva de Cássia e Odinete Ferreira são novos membros. Kiko? Ah, maravilha, bem-vindos. São quantos agora? 3, é isso que a gente já tem? Não, temos 4, falta um só para cumprir a meta, gente. Oba, então, para assinarem aqui o canal, para a gente chamar o Requião mais vezes, para chamar mais convidados. A gente tem aqui mais superchats de vocês. Só um minutinho aqui. A analisante mandou para a gente aqui, senador, qual é a do Ciro? Parece que ele prefere bater no PT a fazer frente ao projeto criminoso do padrinho Tasso. Esse embusteiro será desmascarado? Inês Fonseca mandou, Requião, um governador com o impeachment instalado tem moral para privatizar uma empresa de saneamento como a SEDAI? Quer responder essa, Requião? Não tem moral com impeachment ou sem impeachment. É uma infâmia a privatização da SEDAI. Porque a SEDAI é 100% pública. Não tem cabimento. Agora, quanto ao Ciro, eu acho que ele tem algumas ideias boas e não sou eu também que vou demonizar o Ciro. Eu acho que ele está um pouco fora dessa visão que eu tenho, que nós devemos ter um projeto nacional único nesse momento, que leve em conta o desenvolvimento, o trabalho, a redemocratização do país e, posteriormente, a democratização da comunicação e os partidos falando e se submetendo à votação para dar os verdadeiros caminhos que o país precisa. Então, eu também não acho que demonizar o Ciro seja um trabalho nosso. Tá. É dele mesmo, na verdade. É dele mesmo. Ele se encarrega disso. O Ciro não precisa de inimigo. Ele é aquele jogador de futebol que se marca sozinho. Ele não precisa de ajuda para se ferrar. Impressionante como ele fala demais, né? O que não significa que não tenha tido boas ideias e propostas interessantes. Sem dúvida. Ele foi um homem inteligente também. A nacionalista tem que incorporar tudo isso num projeto. E depois, quem pode ser candidato a presidente da República? Quem aceitar as propostas desta frente desenvolvimentista, nacionalista e democrática e quem tiver maior condição eleitoral no processo. Que se me dá quem vai ser o próximo presidente da República, desde que o Brasil saia contemplado na sua visão de nação. Perfeito, esse é o grande desafio. Falando nisso, senador, na corrida para 2022, a notinha aqui que saiu na Folha de São Paulo, a Mônica Vera, que é interessante, gostaria do seu comentário. Empresários do sul do Brasil criaram um movimento político de defesa da Constituição e das instituições brasileiras, com a intenção de transformá-la em partido para 2022 e que tem como candidato dos sonhos o ex-ministro Sérgio Moro. A iniciativa foi batizada Cidadão Democrático de Direito. Olha que nome imbecil, que nome ruim. E tem como um dos idealizadores Fábio Aguayo, diretor da Abrabar, Associação Brasileira de Casas Noturnas, entidade... Que é um boliviano nacionalizado brasileiro. Sujeito, gosto do Fábio Aguayo, mas veja bem, eu me empolguei com a Lava Jato no começo. Eu era governador e o Sérgio Moro trabalhou em parceria com o meu governo no combate ao narcotráfico e tudo mais. Eu pus o Sérgio Moro, a pedido dele, em contato direto com o Fernando Armindo Lugo Mendes, o presidente do Paraguai, porque o Sérgio Moro sugeria ao Fernando Armindo que sequestrasse a fazenda do Beira-Mar, que estava condenado no Brasil, suportado no direito internacional, e começasse uma reforma agrária. O Sérgio queria aparecer. E ele me entusiasmou quando começou a pegar bandidos conhecidos aqui do Paraná, que estavam a salvo de todo o processo. Aqui no Paraná a coisa é complicada, né? Por exemplo, fazendo um intervalo. Recentemente, o prefeito de Curitiba resolveu doar para os concessionários do transporte coletivo 200 milhões de reais da prefeitura para fazer face aos problemas do coronavírus. Essas concessões todas já foram consideradas nulas, erradas, superfaturadas e imorais pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, por mim, que briguei com isso durante muito tempo, e até durante o meu governo pus isso em ordem, criei uma frota pública com operação privada e tive a tarifa mais baixa do Brasil, que acabou quando eu saí, entraram os Richas, os Lerner, essa gente toda. Pois muito bem. O Sérgio Moro
saiu do caminho. Ele se empolgou com os Estados Unidos, pela vaidade, talvez, aparecendo em programa como os 60 Minutos nos Estados Unidos, um dos maiores audiências ocidentais do mundo. Não tem a mesma audiência dos programas chineses, em função da fantástica população de 1,5 bilhão de habitantes da China. E quando foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos, ele não levou o Bolsonaro para a Disneylândia, levou o Bolsonaro para uma visita à sede da CIA. Então, ele se transformou num instrumento operacional dos interesses norte-americanos no Brasil. Não tem nada de democracia, atropelou todo o direito brasileiro e me levou, como relator, a redigir o projeto de abuso do poder, que, se fosse praticado a rigor, já teria tirado esse pessoal todo das instituições em que funcionam e pensam que representam. Então, o Moro se desencaminhou. Ele foi possuído pelo capeta, como diria o Malafaia, o Valdemiro, como é o nome do outro? O Malafaia, o Valdemiro, R.R. Soares e o pastor Macedo. Edir Macedo, isso. Não mesmo. Isso não tem nada a ver com democracia. Agora, você acredita que o Moro... Não acho que não tenha tido alguma utilidade no começo. Mas hoje nós vimos que o interesse era o interesse do capital financeiro e os interesses estratégicos dos Estados Unidos e nada com o Brasil. Como é que o Moro ficou 1 ano e 6 meses no governo e não achou Queiroz? Não andou os processos contra o Flávio? A Polícia Federal estava paralisada. O que ele estava fazendo lá? Ele tem que responder essa pergunta, não eu. Não, aliás, ele respondeu há um tempo falando que essa questão do Queiroz estava resolvida com o presidente da República. Não tinha nada. E agora conseguiu rapidamente um emprego de colunista do Globo e da revista Cruzoé, que é do pessoal do antagonista que faz assessoria de imprensa para a Lava Jato. E estão querendo tirar... Dizem que ele está recebendo o salário daquela ex-secretária de comunicação, não, a secretária da Cultura, que foi defenestrada. Que tem? A Regina Duarte. A Regina Duarte. A Globo está pagando para o Moro agora. Minha gente. Fizeram a continha e passaram para o Moro o salário da Regina Duarte. Defenestraram a Regina Duarte e contrataram o Sérgio Moro. É verdade. Eu não posso bater muito pesado, que é o que eu estou fazendo agora, mas eu me empolguei com a Lava Jato no começo, mas não tinha nada a ver com o Brasil, com o patriotismo e com o combate à corrupção. O cara, depois disso tudo, sabendo quem era o Bolsonaro, de uma forma muito clara, até pela posição que ocupava, pelo acesso que teve às falcatruas do Brasil, aceita ser ministro para vir a ser, posteriormente, ministro do Supremo Tribunal Federal e vem me falar em exemplo de cidadania? Não. Absolutamente não. Lamentavelmente não. Tristemente não. Agora, o senhor acha que ele o senhor acabou de falar que ele se vendeu, mas isso é uma opinião de quem gostava do cara. Acho que nunca enganou ninguém, né? Que ele tinha uma agenda. É um sujeito esperto, não é inteligente, não é um jurista culto. Quando fala latim é uma tragédia, escreve muito mal, mas ele é muito ambicioso, né, senador? Foi cooptado pela vaidade, pelos favores, pela exposição, pelas benesses, pelo incensamento norte-americano, brasileiro e da mídia. Viveu muito bem fazendo palestras pagas para banqueiros e instituições financeiras no Brasil. Horrível isso, lamentável isso. Como diria o Boris Casoy, profundamente lamentável. Isso é uma vergonha, aquela boquinha do Boris. O Moro vai fazer uma live hoje à tarde com investidores da XP Investimentos. Vai falar sobre a crise e os poderes em meio à pandemia. Vai fazer? O Moro. Meu Deus do céu. É o acanalhamento completo de uma personalidade que poderia ter sido muito importante no Brasil. XP Investimentos. Está muito bem. É o capital financeiro.
E E deve. ele teve na sua vida como juiz altos e baixos. Cometeu um erro enorme aqui, mandando prender agricultores familiares. Eu até atribuo um pouco a falta de informação no processo dada pela Polícia Federal, mas devia ter aprofundado, botar 11 pessoas na cadeia, você não aceita qualquer informação. É uma irresponsabilidade para aparecer. Ah, meu Deus, mas a sua cônjuge é que tem razão. Ele e o Bolsonaro são a mesma coisa e, a meu ver, merecem o mesmo destino. Olha, ele deve também aceitar um convite para ir para o quadro de professores da Unicelb, Universidade de Brasília. Enfim, vai agora viver com um dinheirinho bom às custas do que fez nesse ministério. 1 ano e meio de vexame, não fez nada, nada. Requião, estou pedindo para você falar da família Goulin. Quem é a família Goulin? É a dona dos transportes coletivos de Curitiba. Sim. Concessões fraudadas em Curitiba e no Brasil todo. Perfeito. Mas é aquela velha história. Ela veio de longe. Eu conheci o Alfredo Goulin, o iniciador disso tudo. De motorista de lotação a dono de empresa de transporte público. Um cara porreta, realizador e tudo. Mas entra no processo capitalista, na corrupção das concorrências, no pagamento de pichuleco para vereadores e se transforma tudo numa verdadeira tragédia. O sistema de transporte tem que ser modificado. E quando eu fui prefeito, eu consegui enquadrar essa gente toda num sistema de patrimônio público e operação privada e tivemos a tarifa mais barata do Brasil e o melhor sistema do país. Eu peguei um sistema estruturalmente bem feito. Rafael Deli era o filho do Rabino aqui em Curitiba, trabalhava com Lerner, e ele bolou um sistema de transporte de Curitiba baseado na Finlândia. Eixos de transporte de massa com laterais de transporte individual, radialmente vindo para o centro da cidade e alimentado pelas pontas. Um troço bacana. E eu peguei esse sistema, joguei pesado contra a corrupção e fiz ele funcionar. Mas eu só pude fazer funcionar porque ele tinha sido bem bolado do ponto de vista estrutural. Mérito à gestão do Lerner e ao trabalho pessoal do Rafael Deli. Cara porreta, já falecido. Eu consegui fazer isso funcionar a favor do povo e trabalhei com os Goulin. Agora, quando a corrupção se instala, tem prefeito que vai sugerir a doação de 200 milhões de reais de presente para os Goulin passarem o fim de ano. Quando todo mundo sabe que os contratos são superfaturados. Todo mundo que eu digo é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a opinião pública do Paraná. Então, você veja, foi restabelecido o processo de corrupção endêmica no Brasil com esses Bolsonaro no poder, apoiados pelo Sérgio Moro, que foi uma espécie de babá dos filhos do presidente da República, do 01, do 02, do 03, do 04, não é? Defensor do Queiroz. Provavelmente fazia até o cabelo com a mulher do Queiroz, que era cabeleireira. É ridículo isso. Agora, o que eu acho? Nós temos que focar no domínio do capital financeiro no Brasil. E nós temos que atacar esse autoritarismo, essa violência do liberalismo, que é uma revanche do capital financeiro contra as conquistas da social-democracia europeia, quando ela tinha medo do comunismo russo. O comunismo russo caiu, eles vão à revanche, querem tomar tudo de todos. E se instalaram com base nas visões norte-americanas e, basicamente, no governo Trump. Então, nós temos que usar o deboche, a ironia, o sarcasmo para destruir esse pseudo-autoritarismo. Eu li uma vez um livro que chamava-se L'idiole de Masse, traduzido para o português com o nome de A Propaganda Política e a Violação das Massas, do russo Sergei Tchaikovsky. Ele analisa, do ponto de vista pavloviano e skinneriano, a campanha que deveria ter feita contra o Hitler na Alemanha. E ele diz que se tivéssemos debochado do Hitler naquela época, utilizando o sarcasmo, o deboche, a ironia, não tinha se estabelecido o governo nazista na Alemanha. Então, eu acho que contra esses ratos menores, esse baixo clero da política, o sarcasmo,
a polícia e o Ministério Público são suficientes. Vamos cuidar dos Guedes e do interesse do capital financeiro, que devem ser tratados com firmeza e a pau. Querido. Pedroso? Kiko, você estava fora do chat aqui. Vou organizar aqui os superchats. A gente tem membros novos aqui conosco. A Anabi Souza, Marisa Ambrunhosa e Odinete Ferreira são membros novas do canal. Kiko. Maravilha, que boa notícia, bem-vindas. Tem mais alguns comentários aqui importantes para a gente falar. O Tarsis Prado Júnior mandou, o Requião fale da família Bulim, acho que ele já falou aqui. Tem mais um comentário que me mandaram aqui, a Sara Góes mandou avisar. Na última live, o Requião estava falando sobre a cidade da mãe dele, no interior de Alagoas, que seria incrível que aparecesse alguém de lá no chat do DCM, pois não só apareceu gente de lá, como é parente dele. A Lívia, ela me mandou aqui que é a Lívia, membro do DCM, a mãe dela descobriu que é parente do Requião. Sabia dessa? Será que A minha família, por parte da minha mãe, é baiana. O meu avô materno era baiano, seu Euclides Requião. E o meu avô paterno era sergipano. Chamava-se Justiniano de Melo e Silva. Como eu disse a vocês em outra ocasião, fundou o primeiro partido socialista do Brasil, o Partido Operário. E ele era filho do José Félix de Melo e Silva, lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução da Confederação do Equador. Então, eu venho de uma tradição de militantes populares brasileiros de verdade. Eu tenho cabeça branca, mas eu tenho sangue de índio, de negro, de português, de espanhol, de judeu. Eu sou um mestiço brasileiro nessa luta pelo Brasil. Tenho pouco tempo de vida e pouco dinheiro depois de passar para sobreviver nesse processo todo. Aposentado com R$ 2.700 por mês, depois de ter sido senador 2 vezes, governador 3 vezes, prefeito de Curitiba e deputado estadual. Então, se vocês, de repente, puderem mandar um supercheque desse para me pagar o almoço aqui, eu agradeço. Vai viver muito ainda, senador. Vai viver muito, dá muita alegria para os brasileiros. Vai falar muito ainda. A Requião é o lado bom da história do MDB, diz a Elizabeth aqui de Andrade. Pedro, você tem mais comentários aí? Diga lá, Pedro, diga lá. Tem uma pergunta nesse sentido aqui da Denise Tessuto, mandou para a gente aqui. Poderia, por favor, perguntar para o Requião. Requião, qual é a posição do MDB diante destas suas considerações? O senhor está falando sozinho dentro do seu partido? Eu acho que sim, porque aparentemente, pelo menos no Congresso Nacional, não na base, o PMDB é o partido que mais apoia o Bolsonaro e o Guedes. E eu fico simplesmente horrorizado com isso. Que mais, Pedrão, você tem para nos dizer, meu caro? Deixa eu ver aqui mais comentários. A Vanice Terra. Não, Vanice, a gente não te pula. Estou lendo o seu comentário aqui. Carla Valdez, vida longa ao senador Requião. Ana Teixeira, o Marreco deve se juntar ao ponto 38, pois contribuiu para o aumento das balas sem controle. Paulo Andrade, fora Bolsonaro. Deixa eu ver aqui mais superchats. Pessoal, se vocês puderem mandar mais superchats ou tornarem-se membros do DCM, é muito importante aqui para o crescimento do canal. José Eduardo Milione, viva Requião, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Saragóia está perguntando aqui também. Tá explicando aqui que eu tô com a internet ruim. Deixa eu ver aqui se tem mais superchats aqui, se faltou alguma coisa. Eu acho que não, mas eu vou dar uma olhadinha aqui só para não faltar realmente nada aqui. Acho que não. Kiko, tem mais comentários aí também? Tem bastante comentário, mas tem um videozinho que eu quero mostrar também com comentário do Requião, bastante interessante, de uma figurinha peculiar da nossa história, que é o Alexandre Garcia, na Band, num programa daquele Lacombe. Já falamos de vários Vinícius. Quero mostrar uma coisa para o Marcos Vinícius. Diga. Eu vi ele citando que o sonho de todo inglês é ter uma condecoração da rainha. Conhece essa aqui? Está na minha mão. Que isso? Que ordem é essa? Ordem do Império Britânico. É isso. Que chique, hein, professor? Alexandre Garcia, né? Officer of the British Empire. OB ou KB? OB.
Officer of the British Empire. Não é pouca coisa não, né, professor? É importante, a condecoração dada a povo brasileiro por Sua Majestade Britânica. Não é pouca coisa, não. É muito triste esse Brasil, é muito triste o Alexandre Garcia, muito triste coisa de babaca deslumbrado, porque tem uma condecoração da Rainha da Inglaterra, que é dada à torta direita. Mas o senhor gostaria de ter essa condecoração, Requião? Como? Gostaria de ter uma condecoraçãozinha, que nem a do Alexandre Garcia, do Britânico? Eu tenho a tal ordem, essa mais importante do Brasil aí, que me foi concedida no governo do Lula por indicação do brigadeiro Ferola. Sei. Então, é do Rio Branco, uma coisa assim, é uma condecoração importante. Mas acaba isso tudo virando arroz de festa, vão dando por todo mundo. Vão dando, né? É isso aí. Pedroso, tem mais algum comentário, meu caro? Superchat, por enquanto não, Kiko, tem mais alguns comentários aqui. O pessoal está emplacando a hashtag, a Elizabeth Andrade mandou para a gente aqui, hashtag cadê o Queiroza? Não Queiroz, tá, gente? Cadê Queiroza? É a mulher do Queiroz, a cabeleireira Márcia. Se tiver viva, tá em algum lugar que, né, acho que os bolsonaros sabem onde aí. O que mais você tem, Pedro? A Ellen Dutra mandou para a gente aqui também. Pode, por favor, perguntar para o Requião. Ouviu falar que Aldo Rebelo, a fala de Aldo Rebelo sobre nacionalismo. Como retomar e fomentar esse sentimento sem união da esquerda para defendermos nosso patrimônio nacional, Requião? Eu acho que eu já respondi isso. Nós precisamos de um projeto de retomada do desenvolvimento da democracia nacional. Um projeto que não peque pelo extremismo insustentável, nem pela covardia da Frente Democrática, que não propõe nada. Um projeto eficiente, um projeto meio do ponto de vista aristotélico, que possa ser sustentado, que restabeleça o respeito ao trabalho, a propriedade das empresas estratégicas necessárias ao desenvolvimento e uma visão democrática e que o Brasil possa, dessa forma, começar a se expressar através dos seus partidos. Eu tenho repetido, e talvez já tenha dito isso com vocês mesmo, que eu participei, estudante, assisti de perto, pelo menos, àquela rebelião francesa de 64. Daniel Cohn-Bendit, Régis Debray, Marcel Marceau, aquela gente toda. Eles sacudiram a França, sacudiram o mundo e não conseguiram nada porque não tinham projeto. Derrubaram o ministro da Educação e a França continua a mesma coisa até hoje. Então, essa insatisfação toda que vai ser exponenciada pelo Covid, está sendo exponenciada. Eu já disse a vocês que aqui no Paraná já assaltaram perto de Ponta Grossa, semana passada, um caminhão de frango para comer. É aquela situação anterior aos governos do PT, que foram governos sociais-democratas, que viabilizaram políticas compensatórias para a população mais pobre, mas se aliaram ao grande capital e erraram em não ter retomado o desenvolvimento econômico do Brasil. Foi um erro, o erro básico foi esse. Então, nós temos que retomar a ideia desse projeto. Agora, não é correndo atrás da mulher do Queiroz que nós vamos fazer isso. Não é as forças todas progressistas do Brasil se debruçando sobre a maneira safada com que o Weintraub foi para Miami que nós vamos resolver os nossos problemas. Isso envolve alguns pilantras, alguma pilantragem do próprio presidente da República, alguns policiais federais, sei lá, avião da FAB. Esta é uma tarefa do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário. Vamos pensar num projeto nacional. E eu acho fundamental o que nós estamos fazendo aqui, Kiko, Pedro, que é discutindo o Brasil e ajudando a formar uma opinião, passando informações. Ninguém precisa pensar o que eu penso, mas eu gostaria muito que pensassem sobre o que eu penso do Brasil. Perfeito, grande frase, senador. Estão perguntando o que o senhor acha do consórcio do Nordeste. Bacana. É uma reação dos governadores contra a porra-luquice do governo federal. Perfeito. Bacana.
Tá? E o que o senhor achou da declaração? Veja, eu acho o consórcio do Nordeste bacana, mas a privatização do gás e a venda de Alcântara não me encantou. Sei. Coisa do Flávio Dino no Maranhão, o senhor está se referindo, né? Exatamente. Tá. Não estou fazendo uma crítica à totalidade da ação, mas isso seguramente não me encantou. Alcântara não é estratégico do ponto de vista brasileiro, mas é estratégico simbolicamente. Ceder Alcântara para os interesses norte-americanos é uma coisa de uma fraqueza, de uma tibieza dificilmente encontrável na administração pública. Tá. Essa declaração do Mourão sobre isolar a direita e a esquerda, está perguntando o Oswaldo Monte aqui, mas acho que isso é besteira do Mourão, viu, meus amigos? Quem é o Mourão, hein? Quem é o cara? Parece que é vice-presidente da República, um general, tem um cabelo... é da maçonaria, um troço desse? Ligado à maçonaria. Preto, aquela coisa toda. E muito chegado, muito próximo do Pedro Zambarda. Eles se encontram num gazebo balinês para falar de batalhas históricas. A Guerra da Galha, do Júlio César. Deve ser bacana. Eu tenho uns amigos doidos também. É gente fina, Pedro, você tem mais comentários aí, meu cara? Tem um superchat que chegou aqui da Elizabeth Bloise. Como se deu essa aposentadoria nesse valor? Não sei se está falando... Da aposentadoria que o Requião falou que tá tendo. A minha aposentadoria é INSS. Para vocês terem uma ideia, eu contribuí sempre no máximo. Lá atrás podia, né? O dia que eu resolvi não pagar mais o INSS e fui pensar em me aposentar, afinal eu tenho 80 anos incompletos, e eu percebi que o INSS tinha perdido todos os meus comprovantes. E queria que eu achasse. Eu não achava mais nada. Eu estava preocupado em fazer política, andar pelo Brasil, andar pelo meu Paraná, pensar no interesse público. E daí me ofereceram uma jogada que, se eu desse um dinheiro para uns advogados que tinham contato com o INSS, eles resolviam o problema. Eu denunciei. Eles foram para a rua e eu não pude contar nem meu tempo de contribuição. Então, eu recebo hoje R$ 2.700 por mês. Vocês vejam que isso... com dificuldade, pago o custo do meu telefone celular. Que mais, diga lá. Tem mais um superchat que chegou aqui, ó. Se você apoiou o golpe de 16, é o nick da pessoa mesmo. A mulher do Queiroz é a Querosene. Cadê a Querosene, Kiko? É a Querosene, é certo. Sensacional. Mais alguma coisa, meu querido? Por enquanto, não tem mais superchats aqui, tem mais comentários também. A Ellen Dutra está falando aqui por que a Fatorelli não tem visibilidade na defesa nacional nem na esquerda? Porque a esquerda não abraça essa valorosa lutadora. A gente já chegou a fazer lives com ela também aqui, falando sobre a dívida pública. Tem mais comentários aí, Kiko? Se não, continua aqui. Eu acho que é isso, né? O Requião está tentando falar aí, senador, pois não? Eu acho meio aborrecido essa conversa de esquerda brasileira. O que é a esquerda brasileira? O que é isso? O governo do Lula foi um governo de esquerda? Foi um governo popular. O Lula tem uma identidade enorme com a população. Veio da onde veio, é um herói brasileiro. E a sua sensibilidade melhorou extraordinariamente a vida do povo, que se integrou no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Mas a esquerda não faria uma aliança com a banca, fazendo com que os bancos brasileiros batessem recordes históricos de lucratividade. Eu acho que não podia ser por aí. O Lula foi uma frente ampla. O governo foi uma frente ampla. Tão ampla que 5 ministros da Dilma saíram do governo para voltar ao Senado e votar contra ela, pelo impeachment. É isso que queremos de novo, nova frente ampla? Tá certo o Lula em sair desse jogo. Muito bem. Bem, meus amigos, eu acho que é isso, né? Vamos almoçar. A Marisa Werkmeister está dizendo aqui como é bom ouvir o Requião. Nós gostamos também de ouvir o Requião. É uma voz que faz muita falta no parlamento brasileiro. Mas esse momento vai passar, o Requião vai voltar. Está uma criança, está jovem ainda, cheio de gás. Tem muito tempo à frente. Eu tenho, no mínimo, mais 30 anos de vida útil.
que é o parâmetro da minha família. Eu espero ter esses 30 anos com lucidez absoluta. Esse aqui é o grande questão. O problema é ficar gaga. É isso aí. Eu estou com quase 80 anos. Eu faço ginástica toda manhã, com peso. A minha forma física é a mesma quando eu tinha 40. Maravilha. É isso aí. Valeu, pessoal. Pedrão, recados? Vida longa e próspera, gente. Tem a live das 5. Voltamos também no Essencial. E, enfim, a gente deseja para vocês boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou, né, Kiko? É isso aí. Até mais, gente. Valeu, minha gente. Um abração. Abração, Requião. Tchau, tchau.